Bom dia a todos. Agradecemos a presença de todos em nossa 5ª edição do Seminário Ambiental. Vamos dar início agora ao evento. O tema escolhido para este ano é Água, conexão entre meio ambiente e produção sustentável. Os seminários do programa Nosso Ambiente ocorrem anualmente. É uma das ações mais importantes e tem como finalidade reunir formadores de opinião, aproximar a sociedade, o sistema FAENG e o campo. Para a abertura do seminário, convidamos o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, senhor Roberto Simões. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início, então, com muita satisfação à nossa 5ª edição do Seminário Ambiental da FAENG. Agradeço a presença de todos que aceitaram o nosso convite, agradeço aos palestrantes e, dentro desse programa Nosso Ambiente da Federação, então já vamos esse ano para a 5ª edição desse seminário, que me parece esse ano tem o mote dos mais felizes, que é essa conexão da água, ela fazendo essa conexão entre a produção sustentável, né, e a conservação dos nossos recursos. Esses temas eu acho que farão parte da existência dos produtores rurais até o final dos tempos, porque são temas cada vez mais contemporâneos, cada vez mais precisam ser discutidos, estudados, né, produzindo uma massa crítica de matéria técnica séria que nos leva a 2 caminhos. Primeiro, que nos ajude a fazer a alimentação de 9 bilhões de pessoas nesse planeta daqui a pouco tempo de uma forma correta e sustentável. É na base da técnica, né, da inovação, se possível, da tecnologia, que nós vamos atingir esse equilíbrio. E tem também uma outra finalidade, que a gente gere matéria que seja básica para nós termos argumentos fortes e também argumentos sustentáveis do ponto de vista técnico, porque sofremos a todo momento agressões de toda ordem, por incompreensão, por desconhecimento da causa, ou muitas vezes por má intenção também, que querem destruir a nossa competitividade hoje mundial. Então, a todo momento, a gente ouve algumas coisas completamente impróprias, daquele tipo assim, que para produzir um bife nós consumimos não sei quantos bilhões de litros de água e por aí vai. Então, é preciso que a gente tenha material, uma base crítica, técnica bastante boa, para que possamos sustentar as nossas teses e, enfim, o que interessa, na verdade, realizar uma produção sustentável e que possa, como diz o nosso companheiro Antigas Lutas ali, o Elvésio, considerar a água como um elemento vital para a produção agrícola e que seja usada da forma mais adequada possível. Esse crescimento que se exigirá da produção, sem dúvida, não poderá alcançado se não avançarmos em termos de Brasil um pouco mais na questão da irrigação. Portanto, é muito importante que a gente discuta, converse, para adaptar melhor os sistemas, usar processos que menos demandam e que sejam eficientes. Então, esses são os nossos objetivos, em manter essa linha de discussões todo ano, né, já na 5ª edição, e esperamos que continuaremos com ela e, de sorte, participando dos eventos que dizem respeito ao meio ambiente com o nosso grupo, como tivemos esse ano juntos lá no grande evento mundial da água, e aí vem as consequências e a gente segue discutindo os problemas. Isso é que é interessante. Eu desejo a todos um bom seminário, que, de novo, seja produtivo para todos nós.
Um grande abraço a todos, muito obrigado. Para a palestra 8º Fórum Mundial Implicações para o Setor Rural, convidamos o senhor Jorge Enoque Furquim Werneck Lima. É pesquisador em hidrologia na Embrapa Cerrados e diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF, a DASA. É engenheiro agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em irrigação e agroambientes pela Faculdade de Agronomia da Universidade de Brasília e doutor em tecnologia ambiental e recursos hídricos pelo Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. Foi consultor da Organização Mundial de Meteorologia. Convidamos, então, o senhor Jorge Enoque Furquim. Bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite da FAENG, enfim, doutor Roberto, Guilherme, Ana Paula. Enfim, sempre que possível, é sempre um prazer a gente vir falar aqui desse, não só da parte técnica, mas também desse trabalho que tem um cunho político também bastante importante, que é o Fórum Mundial da Água. Excelente o título do evento de vocês, mostra essa preocupação realmente que não é só daqui, é global, em termos de meio ambiente, essa preocupação com o uso racional, com sustentabilidade, que são as palavras que quase que de ordem hoje em dia. E, da mesma forma, como já comentado pelo Dr. Roberto, a necessidade de termos informação, termos conhecimento, termos dados para poder trabalhar diante de um cenário de informação disseminada de uma maneira entre pessoas, sem CPFs, sem instituições por trás e que passam muita informação errada e que tornam bastante difíceis as negociações. Mas, enfim, vamos falar do fórum. Bom, acho que não vai funcionar a ponteira. Bom, uma pequena introdução sobre o fórum, né? Nós organizamos no Brasil o 8º Fórum Mundial da Água. Então, aí os locais onde o fórum já aconteceu, primeira vez que ele acontece no hemisfério sul. O fórum, entre os principais objetivos, está o envolvimento de todos os interessados, e aí eu falo de todo mundo que bebe água, que toda a sociedade está envolvida nessa discussão, mas promover debates, parcerias e ações pela água e pela gestão da água. Fornecer também uma plataforma para a troca de experiências, e tudo isso voltado para a melhoria da gestão dos recursos hídricos, e reparem ali, melhoria dos recursos hídricos e dos serviços de saneamento. Já mostra um certo viés dentro do Fórum Mundial da Água. Tá? E isso cabe bem à reflexão do setor agrícola em cima desse assunto também, e desse detalhe que não é apenas um detalhe diante do que é discutido dentro do fórum. Depois eu vou entrar um pouco mais na questão. E envolver legisladores, tomadores de decisão e um diálogo para estabelecer compromissos. Né? Os compromissos são cartas de intenção, na verdade. Né? Esse compromisso não é uma obrigatoriedade. Então, dentro do fórum são gerados vários documentos, várias ideias, vários conceitos que são levados depois para governos, tomadores de decisão. Isso é feito com a participação de todos. E depois aplica quem quiser. Obviamente, são documentos que têm uma certa força, porque eles são produzidos dentro de um ambiente muito plural e com muita gente boa envolvida também. E, obviamente, essa participação da sociedade, envolver a sociedade, trazer a sociedade para uma discussão mais séria no que se refere a recursos hídricos. O público-alvo são governos, parlamentares, profissionais liberais, cidadãos, academia, jornalistas, juízes, promotores, empresas públicas e privadas, organizações intergovernamentais e autoridades locais. Lembrando que essa foi a primeira vez no Fórum Mundial da Água que a gente tem quase que uma comissão específica para tratar da questão de legislação. Porque a legislação de recursos hídricos, isso foi uma necessidade trazida pela nossa própria lei, que a legislação de recursos hídricos ela tem um caráter bastante diferente da legislação ambiental. Então, para quem não foi, quem esteve no fórum, né, levanta a mão, por favor. Só para ter uma ideia. Muito pouca gente daqui esteve no fórum. Né?
Mas teve muita gente no fórum. E depois eu vou mostrar esses números. O fórum foi desenvolvido nessa estrutura, talvez uma das maiores estruturas cobertas que já foi feito, um evento realmente grandioso. Ali é o Centro de Convenções de Brasília, o CCUG, é o Centro de Convenções de Ulisses Guimarães, e os congressistas tinham acesso a tudo. Tá? Quem pagou para ir no fórum, quem tinha entrado, os congressistas que participaram efetivamente do fórum, eles tinham acesso a tudo. E teve uma parte do fórum que foi dedicada à sociedade. Né? Obviamente, a maior parte é a sociedade do Distrito Federal, mas com muitos eventos técnicos, eventos lúdicos, festival de cinema, eventos para jovens, na Vila Cidadã e na feira. Esse espaço era aberto para toda a sociedade. Tá? Não precisava pagar para entrar, não. No Estádio Nacional ficou basicamente a parte de alimentação. Os números do fórum. O fórum foi o maior fórum da história. O fórum no Brasil quebrou todos os recordes e todas as expectativas que nós tínhamos em relação ao fórum também. Os últimos fóruns tiveram em torno de 40 mil participantes, somando tudo, os pagos e os não pagos, e o fórum do Brasil teve 120 mil participantes. E a gente trabalhou o tempo inteiro para atender 40 mil, 45 mil pessoas participando do fórum. Foram 110 mil na Vila Cidadã, e é interessante dizer que desses 110 mil, 60 mil crianças e jovens. Foi impressionante, tudo quanto é escola, articulação com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, com o MEC, enfim, uma quantidade imensa de pessoas. Vejam aí uma vista aí da Vila Cidadã, num momento de pico, era um formigueiro praticamente, e tivemos a parte mais fechada, mais formal, de uma conferência, de um congresso, como outros também, onde temos palestrantes e debates e discussões durante as sessões. A gente tinha como meta ter sessões cheias, e o que aconteceu é que a gente extrapolou a meta e as sessões estavam lotadas. Quem foi provavelmente não conseguiu assistir tudo o que queria, porque as salas estavam lotadíssimas. E olha que a gente tinha espaço para muita gente, mas o número de congressistas dos congressos anteriores era em torno de 4, 5 mil pessoas, o nosso deu 10.600. Então foi assim, foi um evento em que a sociedade abraçou o fórum, as pessoas realmente foram, e quem foi, eu tenho certeza que conseguiu aproveitar de alguma forma, porque tinha muita coisa boa acontecendo, tinha muita gente boa participando do fórum. Então, foram 338 sessões temáticas, 172 países participaram. Na abertura, acho que a gente tinha 12 chefes de Estado, então foi algo realmente grandioso. E aí, o retorno para Brasília, tem lá todos os estudos feitos de que a taxa de ocupação dos hotéis de Brasília foi quase 90%, foi uma coisa, também um evento excelente para a cidade. E a participação do agro. O agro teve uma participação interessante na Expo, principalmente, tá? Tinha um stand da CNA, e tem ali sua foto, Vécio, você já achou? Eu, Vécio, tem a FAENG ali representada também, né, Guilherme? Todo mundo conhece, todo mundo que está aí, né? E isso também me remete um pouco a uma reflexão, né? Se a gente conseguiu comunicar, quer dizer, se o setor agro conseguiu comunicar com os setores que ele queria comunicar. Porque comunicar do agro para o agro, ou comunicar do ambiental para o ambiental, ou comunicar do setor elétrico para o setor elétrico, é relativamente fácil. É relativamente fácil. Aí nos remete a uma reflexão, aonde que a gente está posicionado e como que a gente quer se posicionar dentro desses grandes debates. Tá? O stand ficou sensacional, funcionou super bem, quase todo o tempo ele esteve cheio, foram várias palestras, várias comunicações, enfim, dentro do espaço, mas também é importante refletir um pouco sobre isso. Tá? Aqui, voltando um pouco à estrutura do fórum, e ao que eu vou falar aqui hoje, o que eu vou focar um pouco mais, o fórum foi organizado pela ANA, pela DASA e pelo setor privado, representado aí pela ABDIB, que é a Associação Brasileira de Indústria de Base. Para vocês terem uma ideia, o fórum custou em torno de 90 milhões de reais. 30 milhões da ANA, 30 milhões da DASA e 30 milhões do setor privado, mais ou menos os números. Tá?
claro que todos os tribunais estão lá fazendo as continhas, vendo se está tudo certo, e por enquanto está correndo tudo bem, porque foi tudo feito de maneira muito séria também. Tá? E nós temos 3 comissões, tudo aí é particionado, tirando o Comitê Brasileiro e o Conselho Mundial da Água, esses aí dividem tudo. Então, no Comitê Internacional é dividido, metade, 12 membros brasileiros e 12 membros internacionais indicados pelo Conselho Mundial da Água. No birô do comitê, 3 membros brasileiros, 3 indicados pelo Conselho Mundial da Água. O secretariado era nosso, que era o nosso operacional, que chegou a ter em torno de 50 pessoas trabalhando só para a organização do fórum. E nas comissões, a gente tinha em cada comissão coordenada por 4 membros internacionais e 4 membros brasileiros. Então, foi um fórum em que nós tivemos efetiva participação na construção. Tá? Então, não foi uma coisa que o Conselho Mundial veio aqui e fez o fórum. Não, não foi isso. Inclusive, em muitos desses lugares aí, os brasileiros trabalharam muito mais, mas muito mais mesmo que os membros internacionais, até pelo compromisso que nós tínhamos de fazer o melhor fórum que nós poderíamos fazer num período de crise também, um período muito difícil para o Brasil. Quando se aprovou o fórum há 4, 5 anos atrás, a situação do Brasil era outra. E quando a gente fez o fórum, a situação era muito pior e a gente ainda conseguiu ter todo aquele sucesso lá e uma participação impressionante. Então, cada um dos processos, o processo temático, ele define quais temas serão definidos, né, desenvolve a estrutura temática e isso aí serve de base para todos os outros processos. Aí vem o regional e pega as especificidades de cada região, mas com aquela base estrutural do processo temático. O processo político, vem os governos, parlamentares, autoridades, para traçar grandes metas. A discussão é num outro nível, né, geralmente dentro do processo político. E depois temos o Fórum Cidadão, que é esse que busca o envolvimento da sociedade. E esses processos conversam. Tá? Além disso, tinha um grupo focal de sustentabilidade, que era um grupo transversal, para ter certeza que a gente estava ligando as coisas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, se o fórum estava sendo um evento que produzia pouco lixo, que era um evento sustentável, enfim, tudo uma questão também de filosofia de trabalho, né? E o processo temático, obviamente, se aproveitou também do processo regional, do processo político e do Fórum Cidadão, porque nas sessões temáticas a gente obrigou que tivesse mulher e obrigou que tivesse jovem, obrigou que tivesse diferentes regiões representadas. Então, a gente queria a pluralidade. Não é um evento técnico-científico em que a gente gostaria de ter 5 pesquisadores falando lá lindamente, lá em cima. Não, a gente queria a visão, as diferentes visões, para que isso gerasse realmente contrastes e conversas e discussões, para daí você tirar as diferentes visões e o que convergia também entre as visões, porque isso é importante. Tá? Esse é um exemplo, é a comissão temática, que eu fui o vice-chair, ou vice-presidente, né? O presidente era o dinamarquês, o Torkel, e são 4 brasileiros e 4 membros internacionais, e sempre com mulher também, e da África, da China, da Europa, e aqui os 4 brasileiros. A gente tinha 4 grandes linhas que a gente considerou para começar a estabelecer o processo temático. Tá? O tema do fórum, que era o compartilhamento de águas, e sustentabilidade, que é o tema geral do fórum, os grandes acordos e eventos internacionais, então a gente teve que ler todos esses documentos, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Sendai de Desastres, o Habitat das Grandes Cidades, os eventos sobre o clima. Então, tudo isso foi analisado de forma muito minuciosa para a gente tirar que temas a gente gostaria de ver discutidos dentro do Fórum Mundial do Brasil. Né? A gente teve que considerar os fóruns anteriores, e, obviamente, o 7º fórum, que foi o imediatamente anterior, a gente analisou tudo que foi feito lá, e os demais processos, essa integração entre os demais processos do fórum também. Esse aí é o mantra, desconfigurou um pouco aí na hora de passar para cá, mas na apresentação não estava assim. Mas ali embaixo está escrito Agenda 2030, né? Que é a famosa Agenda 2030. E aqui vocês já veem o seguinte, né? Água permeia quase todos os temas que estão aí.
né? Não dá para falar de erradicação de pobreza, erradicação de fome, saúde e qualidade e tudo mais se não tiver água no meio da história. E o agro está dentro de quase tudo que está aí. Isso é importante dizer também. Tem uma integração forte, não só com o tema da água, mas com a erradicação de pobreza, saúde e qualidade, que é o 2, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, ali, da erradicação de fome, seria o principal, talvez, mas todos os demais, olha lá, energias renováveis, combate a mudanças climáticas, veja aí o programa ABC e outros que nós temos, vida debaixo d'água, quer dizer, a manutenção dos ecossistemas. Então, tudo isso aí, de alguma forma, está ligado, mas essa é meio que a nova ordem mundial, né? Todo mundo focado, o Brasil está criando grupos, os governos estão criando grupos, o governo nacional está criando grupos para atacar e desenvolver. Na Embrapa, nós acabamos de publicar também uma série de livros, né, de e-books, estão disponíveis na internet, tratando da participação, de como que a Embrapa pode contribuir para cada um desses objetivos de desenvolvimento sustentável também. Tá? E aí vem um quadro interessante. E a gente fez pesquisa, a gente rodou o mundo, foram vários eventos, aí deve ter a opinião de mais ou menos 10 mil pessoas do mundo, em eventos sobre água, do que eles achavam importante e que eles queriam ver no fórum. E aí eu queria que alguém achasse lá essas 3 coisas aqui. Está em inglês, desculpem, mas... E o tamanho da letra informa a importância que o povo dá à história. A gente está andando paralelo a esse mundo, das grandes decisões globais acerca da água. A gente está caminhando em paralelo, e isso é um alerta. Porque se caminhar em paralelo, vai ser engolido. Tá? Então, esse é um pouco um ponto de alerta assim, que eu acho... importante, né? A gente esteve em todos os continentes perguntando, fazendo essa pesquisa sobre o que você gostaria de ver escrito ou ver lá no fórum. E aí, quando a gente vê o resultado, você fica procurando. Tem coisas que têm relação, infraestrutura. Mas, pelo resto que está aí, essa infraestrutura aí, eu garanto que é o setor de saneamento que botou. Tá? Então, mais uma vez, e lembrando do título lá, dos objetivos do fórum, que sempre traz o termo saneamento lá do lado. E aí você vê tecnologia, a gente pode fazer associações aqui com agro de um monte de coisa, mas tem algumas palavras que eu esperava ver ali no meio e que não encontrava. Bom, com base nisso tudo, a gente desenvolveu essa grade temática para o fórum. Não foi fácil, a gente teve que agregar muita coisa, a gente queria uma grade enxuta, realmente, para facilitar principalmente a integração com os demais processos. Porque quando você abre demais a grade, e quando você fala assim, na região tal, você vai discutir sobre 5 temas, fica um monte de coisa de fora. Né? E você fazendo ele mais enxuto, as pessoas podiam encaixar isso de uma maneira mais organizada, para que a gente pudesse depois convergir nos trabalhos e nas conclusões de alguma forma. Então, os grandes temas foram clima, pessoas, desenvolvimento, meio urbano, ecossistemas e financiamento. E vejam que tem aí 2 temas aí muito fortemente ligados à parte de saneamento, né? E não pense que não houve muita briga para chegar aí, houve. Tá? Tinha um tema aí que era a qualidade da água, depois teve que mudar para lá, para cá, não foi fácil, e acabou ficando aí pessoas e urbano, né? Com um enfoque muito saneamento e urbano mesmo. Tá? Ecossistemas e financiamento. Financiamento também teve uma briga boa aí entre financiamento e governança. Se financiamento estava aqui, governança estava lá. Se governança estava aqui, financiamento estava lá. Mas aí chegou-se à conclusão de que a gente precisava dar uma ênfase na questão do financiamento, que se deixasse só a governança ficaria muito aberto. Vai ter gente a favor, vai ter gente contra, mas foi isso que a gente chegou. E 3 temas transversais. Compartilhamento, que é o próprio tema do fórum, isso tinha que estar aí. Né? A capacitação, que é outro tema que não se discute muito, e governança como temas transversais. Não menos importantes, tá? Isso não significa importância, mas a forma como seria tratado dentro do fórum. E aí, dentro desses temas, a gente tinha tópicos. Né? Cada tema tinha de 3 a 5 tópicos. E aí eu vou ressaltar no desenvolvimento ali em cima. Né? Em cima estão os temas, enfim, que estavam na horizontal, agora está invertida a ordem só para caber no gráfico. Tá?
Vocês estão vendo ali em cima alimento e energia como 2 tópicos? Foi uma guerra para conseguir isso. Porque tinha uma grande parte da organização e das discussões que puxavam para nexo água e energia. Nexo, água e energia. E teve que ter uma ação forte, tanto nossa quanto da FAO. A FAO ajudou muito nisso aí, para que a gente quebrasse isso e tivesse um tópico específico para a agricultura, um tópico específico para a energia, e que a gente tivesse dentro do fórum a discussão do nexo. Que foi super interessante também, já adiantando, né, o que ficou muito claro é que não é mais só uma questão de nexo, água e energia. É muito mais. Tratar só do nexo água e energia hoje já é pouco. Então, o nexo água e energia, durante o fórum, ele foi se diluindo. Muitas sessões trataram de nexo água e energia durante o fórum e chegaram a essa conclusão. Então, isso é um passo adiante, né? É água, energia, meio ambiente, e você pode ir botando um monte de coisa aí junto, né, dessa discussão. Então, só para vocês terem rapidamente, né, dentro de clima, tinha um tópico sobre desastres, um sobre adaptação a mudanças climáticas, mitigação, e a questão de comunicação em relação às mudanças climáticas, também importante. Pessoas, abastecimento, saneamento, saúde pública, desenvolvimento, tem uma sigla em inglês para isso aí, que é o WASH, né? Desenvolvimento, água, energia, indústria, uso eficiente da água em todos os setores e infraestrutura para todos os setores. Urbano, cidades, economia circular e tecnologias. Esse aí está muito ligado também a algo interessante, que eu acho que o agro tem muito a contribuir também, que é a questão da economia circular, inclusive para cuidar dos rejeitos, dos dejetos que saem das cidades, então precisa de uma integração. Aí, lodo de esgoto é uma discussão que está aí, que anda aos trancos e barrancos também, mas, sem dúvida, é algo que, para o futuro, não tem por onde escapar. Não. Por exemplo, tá? Que é a tal dos 3 R's, né? Que é reduzir, reaproveitar, reciclar. Então, tem esses 3 R's aí, também ficou muito claro a necessidade de evoluir nesses temas. Ecossistemas, que é um que tem alta correlação com o setor de agricultura também, tá? Serviços da água, sistemas hidrológicos, uso do solo, qualidade da água. Finanças, importante, principalmente questão de infraestrutura, onde também se ressaltou demais, tanto em finanças quanto em ecossistema, as soluções com base na natureza, né? Os programas de pagamento de serviços ambientais e outros. E ali os outros de compartilhamento, capacitação, que vem educação, monitoramento, cooperação, informação e governança, né? Como fazer uma governança, como gerar indicadores de governança, como tratar conflitos pelo uso da água. Acho que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais, bom, os demais palestrantes vão conversar, porque o meu é mais uma visão um pouco mais geral sobre isso. Então, nós tínhamos no processo temático, né, naquele processo temático, 9 temas, 32 tópicos, e foram 95 sessões, com aproximadamente 500 coordenadores, 450 mais ou menos coordenadores. Isso era a coordenação das sessões. E aí, mais uma vez eu falo, foi difícil a gente juntar o agro para colocá-lo nos lugares certos, nas horas certas, nas posições corretas. Não foi fácil. Foi um esforço grande, CNA, nós da Embrapa e o Nebraska. Fomos que quase que tivemos que puxar isso de uma forma difícil, porque tem hora, até dentro dessas instituições, às vezes não era muito fácil, né? Que as pessoas querem muito ir lá dar palestra, mostrar seu trabalho, mas tinha que trabalhar e trabalhar muito. Foram 7.000 e-mails em 1 ano e meio, só para vocês terem uma ideia, trabalhar nessa coordenação. Então foi algo realmente muito, muito demandante. Tomava um percentual do meu tempo muito grande. Aí, para cada tópico, para cada tema, a gente tinha os coordenadores, para cada tópico, a gente tinha os coordenadores, e para cada sessão, nós tínhamos de 3 a 5 coordenadores. Sempre de 3, para cada um desses aí de 3, somando isso tudo, dá uns 500, 400 e tantos, vai ter um número aí daqui a pouco, coordenadores. Mas o agro muito focado nesses 3, tá? Embrapa, Nebraska e CNA. Alguém aqui foi coordenador de sessão da parte temática do fórum? Não.
Então, não foi fácil, realmente. E foi tudo aberto, foi para expressão de interesse, manifestação de interesse. O processo é muito rápido, o fórum é muito grande, então os processos, assim, tem 15 dias do processo aberto. A pessoa não entrou, não se inscreveu, passou. Outra abriu, fechou, passou. E assim, não era fácil também não acompanhar. E o Brasil, foi a primeira vez que o Brasil participou de um negócio desse tamanho na área de água. Difícil também para todos nós. Todos nós tivemos que aprender com o carro a 1000 por hora. Então, não foi um processo simples. Mas vocês veem aí os formulários que a gente recebeu de 80 países, aquelas expressões, manifestações de interesse, ou quais os temas que o pessoal procurou mais. Clima, né? Talvez o reino da incerteza. E aí tem muito mais gente querendo estudar, querendo participar. É engraçado, hoje em dia você vai em congresso internacional, aí você vê lá um livro de engenharia, um livro disso e 5 livros de clima. Né? Porque onde, enfim, qualquer um fala alguma coisa lá e a coisa vai andando. Aí os números, 450 coordenadores de sessão, 300. Ah, o Brasil, olha lá. Olha como é que o Brasil ficou nessa história. Porque a gente arrumou espaço, a gente cavou, e tinha que ser assim mesmo, que toda comissão tinha que ter alguém da América do Sul e, prioritariamente, Brasil. A gente que estava pagando pelo fórum. Então, a gente fez todo o esforço em mobilização para botar brasileiros na coordenação, na organização, no mínimo para que ele ganhasse uma experiência internacional e uma interlocução com vários parceiros, criação de redes internacionais de discussão que tem se mantido em muitas dessas áreas até hoje, o que é muito bacana também. Isso é um resultado do fórum. Tá? Hoje, se você quer saber sobre como é que está a situação em algum desses países mundo afora, você tem alguém, algum interlocutor para você entrar em contato e para discutir. Tá? Aí os países que foram, aí um mapinha daqueles coordenadores de sessão, o fórum todo teve esse número de sessões, e aí assim discutido, dividido entre os diferentes setores. As sessões especiais geralmente envolviam mais de um grupo, né? Às vezes era o temático com o grupo de sustentabilidade, era o temático com o cidadão, era o cidadão com o regional e por aí vai. E aí eu separei as sessões, né, essa apresentação eu fiz até antes do fórum lá na CNA. Né, quem estava lá já viu um pouco dessa análise aí. As sessões que tinham a ver com agro no fórum, que tinha alguma relação com o agro no fórum. E não eram poucas, não são poucas. Né? Aí, incerteza, vulnerabilidade, resiliência, risco, isso só sobre o tema clima. Tá? Como mudança climática afeta os diferentes usuários, não reinvente a roda, aproveitando o máximo medidas de adaptação bem-sucedidas, contribuição da gestão da água e do solo para a mitigação de mudanças climáticas, ciência e política. Na área de desenvolvimento, eu acho que eu não vou mostrar todos aqui, mas na área de desenvolvimento, práticas de conservação de solo e água, totalmente, aí tem muita coisa agro, né? Água e processamento de alimentos, redução, otimização e reuso de resíduos, inundações secas, vento e fogo, construir sistemas agrícolas mais resilientes. Essa questão da resiliência dos setores, de uma forma geral, também foi algo muito presente. Alocação de água também foi algo muito presente. No final eu faço um resumão e falo sobre esses temas que se destacaram no fórum. Gestão, demanda e disponibilidade de água, uso eficiente da água por meio da governança, uso eficiente como indutor de desenvolvimento, eficiência, eficiência, planejamento e infraestrutura. Então vejam que tem temas aí que estão totalmente no nosso dia a dia. No urbano, promovendo que tem a ver com agro, economia circular e transformando limão em limonada, como tecnologia está alterando a gestão do lodo de esgoto, por exemplo, em oportunidades. Ecossistemas também tem muito a ver com agro, como garantir o equilíbrio das demandas de água para o setor humano e natureza, que é aquele o tal do nexo água, energia, natureza, mas poderia ser água, energia, indústria, blá, 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 hidrovia, tudo, e natureza também. Compartilhando informações com transparência, fundamental. Agricultura e serviços ecossistêmicos, produtores rurais podem salvar rios e ainda lucrar. Essa aí eu participei. Quem estava lá deu uma briga boa. Que aí começaram a falar que lucro era ver a família. Foi um debate técnico com um debate da sociedade civil, daquela mais com um enfoque bem ambientalista mesmo, o que foi super interessante, não que eu tenha achado, eu achei muito, muito bacana. Também apresentaram o produtor de águas aqui, o produtor de água lá do Pipiripau, o Devani estava lá nessa mesa também, tinha um produtor da Austrália, foi bem interessante mesmo o debate. Gestão integrada de água e solo, entendendo qualidade da água das nascentes até a foz, né, até os recifes.
soluções políticas emergentes para a gestão da água, implementação de soluções técnicas também, em pequenas e grandes áreas. Parte de financiamento, financiando a dinâmica de serviços ecossistêmicos, que é o pagamento de serviços ambientais, algo que está se desenvolvendo na parte agro, principalmente para pequenos produtores, mas pode-se pensar em outros também, em outros mecanismos, financiando a governança da água e financiando infraestruturas multifuncionais. Compartilhamento, que é outro tema, né? Empoderando pessoas, desenvolvimento de capacidades, compartilhando informações, envolvendo todos por meio de um processo voltado para os interessados. Capacitação, informação e capacitação de tomadores de decisão. Ficou muito claro aí que a capacitação tem que ser para todos, em todos os níveis. Do político a quem está, enfim, carregando a enxada, ou fazendo qualquer outra coisa dentro do processo, todo mundo tem que ser treinado. Outro ponto também é o tal do Big Data, né, com quantidades monstruosas de dados, de informação, uso de tecnologia, tudo também se desenvolveu aí. E governança, não adianta ter dinheiro sem governança, às vezes é melhor ter governança sem dinheiro. Né, também foi uma coisa importante. E outro ponto importante do financiamento, antes que eu me esqueça para falar, é que do jeito que a gente não vai cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável se não aumentar e muito, principalmente não, mas governança e financiamento. Governança e financiamento são 2 pontos aí fundamentais. Se continuar do ritmo que vai, a gente não vai chegar nem perto do desenvolvimento das metas estabelecidas nos ODS. Também tivemos vários painéis de alto nível, e aí já envolvia políticos, CEOs de grandes empresas, enfim, pessoas importantes, mas muitas delas com participação da sociedade também. Tá? Não todas. Então, gestão integrada de nascentes, crises hídricas no Brasil, financiamento de obras de infraestrutura hídrica, água para agricultura e produção de alimentos. Esse aí também foi uma mesa bem interessante. Foi boa essa mesa. Né, diálogo político-científico como chave para superar desafios hídricos globais, e água e migrações, que também está muito ligado ao agro, que é um outro assunto mundial que está aí estourando. Né? E o Brasil também tem passado em algumas regiões por isso aí. E aí tem as conferências mais políticas, né, parlamentar, ministerial, sobre os diferentes temas que foram estabelecidos. Aí estão as sessões especiais. Eu não vou continuar lendo, porque é muita sessão. Vocês veem que tem muita sessão que, de alguma forma, o agro tinha que estar forte dentro dessa discussão. Tá? E muitas delas não estavam. Não estavam. Não estou falando isso como crítica, porque não é esse o objetivo. É pensar daqui para frente, como que vamos nos posicionar como setor agrícola diante dessas discussões. E aí são gerados, dentro dos resultados, como eu disse lá no início, né, declarações, documentos, né, nada, às vezes, muito forte. Né, mas, olha lá, 7 declarações do processo político, 2 declarações do grupo de sustentabilidade, 18 documentos regionais, porque para cada região tem alguns, declarações do Fórum Cidadão. Então, isso tudo está disponível no site do Fórum. Né, se você for lá, esses documentos lá você pode baixar, tem em português e inglês, a maioria deles, não sei se todos. Tá, o manifesto dos parlamentares, declaração dos juízes, depois eu vou mostrar o que saiu disso aí. Grupo Focal de Sustentabilidade, teve um evento, um side event, um evento paralelo de empresários também, que aconteceu durante o fórum, né, foi organizado pela CNI. E aí também cabe talvez um comentário, né? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de participar das reuniões da CNI sobre gestão de recursos hídricos. Eles têm um grupo formado, e eu acho que talvez seja, eu não sei, eu não me recordo do agro ter isso de uma maneira tão clara, mas a CNI, ela trabalha de forma articulada dentro do sistema. A indústria, né? A CNI é um meio. Eles têm reuniões constantes, eles têm posicionamentos constantes, eles têm... Não estou dizendo que isso é bom ou ruim para o sistema, tá? Mas eles vão lá defender os interesses deles de forma legítima, de maneira organizada. Eu já participei de algumas dessas reuniões, porque me chamaram lá para falar, para expor, para discutir. Né? E vou te falar, achei o grupo forte, eles não estão de brincadeira dentro do sistema.
Eles estão ocupando os espaços aqui e acolá. A gente percebe esse movimento no lado agro também, mas às vezes não tão coordenado. Tá? Fica isso também mais como pensar para frente. Tá? Tanto é que eles conseguiram montar um evento paralelo e fazer um negócio lá com um documento que está aí na página do site. Eu também me pergunto se isso é exatamente resultado do fórum, mas está aí. Mas tá aí. Né, várias mensagens do processo regional, mas aí é para cada região tem. Eles tiveram, foi muito interessante. Para a América Latina, o BID ajudou demais. E para a Europa também teve um grupo muito forte de Portugal, liderando as discussões por lá, que também foi um show. Assim. Eles trabalharam muito, geraram documentos que são grandes revisões, mas também uma fonte importante de informação, porque são apanhados muito interessantes. O Fórum Cidadão foi lá e fez seus 10 princípios, obviamente com aquela visão do cidadão, tá? Que faz parte do processo, mais uma vez, com sua legitimidade também. Não estou aqui para discutir se está certo ou errado. Os jovens também tiveram um espaço muito importante dentro do fórum. Tá? Essa declaração de espiritualidade foi uma coisa também que aconteceu lá. É mais uma visão, é mais um olhar que vem aparecendo e que vem crescendo. Essas questões que, às vezes, para mim, como engenheiro, me parece, mas a sociedade está aí. Está aí, isso tem que ser considerado. Esse side event aqui, esse outro evento paralelo, gerou um documento do setor elétrico falando sobre barragens. Né? E está aí, né? Falando sobre a necessidade de barragem, importância de barragem. A representatividade dele também não é muito grande. Quando você vê lá, são 3 empresas do setor elétrico, são umas 5 pessoas que estão lá assinando, mas eles conseguiram organizar um evento e estão aí defendendo o seu, tentando voltar a uma política de grandes reservatórios de regularização, né? E tudo mais. Estão aí se posicionando. O processo temático, o que aconteceu com o processo temático? Grande parte dessas declarações que vocês viram aí, desses documentos que foram gerados, eles foram discutidos antes do fórum. Sim, pré-discutidos antes do fórum. E aí chegou no fórum para uma discussão ainda de alguns grupos para poder fechar os documentos. E eu passei 10 minutos ou eu tenho 10 minutos? Então tá bom. Que eu falo muito. O processo temático, a gente decidiu não ter nada pré-preparado antes do fórum. A gente queria que tudo saísse das discussões. Então, cada sessão que acontecia do processo temático, tinha um relator, tinha o grupo organizador que tinha que fazer um relato, tinha que responder algumas perguntas de forma bastante objetiva, porque senão a gente não conseguia organizar tudo isso. Né? E depois que terminou o fórum, a gente começou a trabalhar no relatório. A primeira versão dele está pronta, ainda não está disponível, porque está ainda sendo discutida entre a comissão temática para a divulgação, mas eu já vou trazer algumas coisas aqui para mostrar para vocês o que vai ter lá. Mais uma vez, ele não tem que dizer faça isso, faça aquilo, ele tem que mostrar o que foi discutido e as tendências dessas discussões. Tá? Então, em relação ao clima, aumentar a resiliência dos sistemas para reduzir riscos. Em relação à mudança climática, claro. As medidas de adaptação devem incluir infraestrutura verde e cinza. Estratégias efetivas de mitigação baseadas no manejo do solo e da água são fundamentais. A comunidade científica precisa melhorar a comunicação sobre mudanças climáticas e seus potenciais impactos. No desenvolvimento, né, o primeiro é sobre agricultura, né, que era o primeiro tópico lá. Né? A gente tentou aqui pegar um por tópico quase. Como importante usuário da água, o setor agrícola deve aumentar sua participação nas discussões sobre gestão de recursos hídricos. Uso do solo, isso aí é o resultado de toda uma discussão, tá? Isso já é a condensação de um monte de coisa que foi dita lá. O uso do solo, energia e água não podem ter seu planejamento e manejo efetuados de maneira independente. Isso serve para todos os setores, tá? Porque isso aí está ligado mais à energia. A alocação de água deve ser feita de maneira mais equitativa e inclusiva, para que possa promover o adequado desenvolvimento social e econômico. Uma abordagem integrada urbana-rural deve ser adotada no planejamento e manejo de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos. Deve-se assegurar que investimentos e políticas relacionadas à infraestrutura hídrica considerem múltiplos objetivos e alocações sustentáveis da água.
Então, tem aí umas mensagens que são interessantes para refletir e fazem parte do nosso dia a dia, nosso cotidiano, de certa forma. É meio que a organização do que está acontecendo. Os ecossistemas. É urgente que se considere o ambiente natural como um legítimo usuário da água e que se garanta vazões nos cursos d'água para a manutenção desses ambientes e dos serviços ambientais que eles gerem. É um pouco do título do evento aqui. Né? E isso aí vai ser cada vez mais forte. Uma coisa que antigamente pouco se pensava, né? O pessoal ia lá, botava a bomba no rio, fazia sua barragem, fazia isso, fazia aquilo. Cada vez menos espaço para isso vai acontecer. Tá? Aí vai ter uma turma gritando aqui pelo rio e pelos ecossistemas e pelo aonde concentrar demais. Onde essa relação oferta e demanda não ficar tão boa. As soluções com base na natureza devem fazer parte. Lembre-se que aqui está dentro do ecossistema, tá? Que inclusive foi um tema novo do fórum. Nunca tinha acontecido isso numa discussão desse tema sobre ecossistemas. Já mostra o crescimento dessa discussão. Foi lançado o relatório da Unesco sobre soluções baseadas na natureza durante o fórum também. Então, esse é um assunto que também está crescendo e vai influenciar tanto na cidade quanto no campo. Serviços ecossistêmicos devem ser explicitamente integrados ao processo de desenvolvimento de políticas e planejamento do uso da água e do solo, avanços na capacidade de monitoramento, na análise de dados para apoio à decisão, nas tecnologias e políticas que são necessárias para que se garanta boa qualidade da água. E lá eles deixam bem claro que está só piorando, né, e que precisa mudar essa lógica. E aqui é um apanhado, desculpa, eu estou muito gripado, mas vamos lá. Aqui é um apanhado geral de temas que de tópicos ou, enfim, assuntos que apareceram. Uai, tinha 10 minutos de tempo esgotado? Esses 10 minutos voou. Rapaz. Bom, está acabando, está acabando. Temas mais destacados, solução baseadas na natureza, direitos humanos. Então, água e direito humano é um negócio que está se aproximando. E esse debate é um debate que não é fácil. Não é fácil, é do tipo seguinte. O saneamento vai ter que botar água e se o cara não tiver dinheiro para pagar, vai ter que ser de graça. Alguém vai ter que pagar a conta. Essa é a grande discussão. Né? Então, ela não é uma discussão fácil. Tá? Participação, coordenação, integração, vejam que tem parcerias, quer dizer, o negócio de juntar está cada vez mais claro. Tecnologia, tem a questão das grandes bases de dados, desenvolvimento de novas tecnologias, tecnologia de informação e comunicação tem que evoluir muito, os sistemas de informação, monitoramento também, aí vem as novas tecnologias mais uma vez, que junta ali com inovação. Infraestrutura verde e cinza também, que vai bem na linha lá de soluções baseadas na natureza. Segurança hídrica, óbvio, está lá em cima. Infraestrutura para múltiplos propósitos. Então, não basta mais o setor elétrico, como fazia 20 anos atrás, falar a partição de queda é assim, assim, assado, e vai ser assim, assim, assado, sem pensar nos outros usos. Do mesmo jeito que o setor agrícola também não vai, eu quero botar aqui na porta da minha fazenda, eu quero fazer um reservatório, na porta da fazenda do vizinho quero outro, na porta do vizinho quero outro, vai ter que fazer um estudo integrado e meu tempo está esgotado. E aí, capacitação, compartilhamento e governança está ali no meio. Judiciário, tal. O que deu no judiciário? Rapaz, mas o que acontece? Aí tem, em dúvida pro Rio, tem alguns conceitos, eles levantaram 10 conceitos. Poxa, você me matou com aqueles 10 minutos. Mas, justiça, água, imigração, então tem... Vão lá e deem uma olhada, porque é interessante ver como que é a visão do judiciário. Mas também não vou entrar em detalhe mais. Tudo isso vai estar no reporte final, que também está sendo preparado, deve ficar pronto em mais um mês, talvez isso esteja pronto. Mês que vem, pessoal do fórum, né, nós estamos indo para o evento da ONU, de grandes lideranças, para apresentar uma parte dos resultados do fórum. O próximo fórum é no Senegal, e aí vale dizer que no Senegal eles trouxeram como um dos temas principais desenvolvimento rural sustentável, e obviamente quando eles falam isso na África, ela tem um modelo diferente talvez do que a gente vê aqui no Brasil, e quando eles trazem esse assunto também, tá? Vale a pena refletir e ver de que forma se deseja envolver, porque se quiser envolver de alguma maneira tem que entrar em contato, tem que ir atrás, porque ninguém vem atrás buscar na cabeça. E
muito obrigado. Desculpem ter passado um pouquinho do tempo, que esses 10 minutos voaram. Mas é isso. O fórum foi um evento grande. A maioria das pessoas que foram, acho que saíram de lá satisfeitas com o que viram. Eu duvido que alguém tenha visto mais de 5% do que aconteceu no fórum, porque o fórum era muito grande, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, de qualquer maneira, foi uma oportunidade para o Brasil. Nós, lá em Brasília, tivemos a oportunidade de botar crianças em contato com esse universo da água, que para a gente também foi um motivo de orgulho, a forma como a sociedade abraçou o fórum, número de matérias, ele bateu recordes, assim, bateram em muito as nossas expectativas, e um orgulho para a gente ter participado e para o Brasil ter coordenado um evento dessa natureza, mostrando que a gente pode, a gente é capaz, em todos os setores, de evoluir e fazer coisas bonitas e que sirvam de exemplo para o mundo. Obrigado.